Neste vídeo, vamos demonstrar como criar um estudo. Para o fazer, clique no nome da configuração que criou e, em seguida, clique no lápis no canto superior direito para continuar a editar a sua configuração. Agora, pode ver que reabrimos a configuração, exemplo piloto. Desloque-se para a parte inferior e clique no sinal de mais junto a estudos. Quando isso abrir, comece criando um nome de estudo. Para este vídeo, usaremos estudo piloto. Em seguida, selecione o método de amostragem, que pode ser amostragem aleatória simples ou amostragem por conglomerados. As outras duas opções ainda não estão programadas. Para amostragem aleatória simples, terá opções adicionais para determinar a dimensão total da amostra. Para esta opção, pode selecionar o número de agregados familiares ou a percentagem de todos os agregados familiares que gostaria de amostrar. De seguida, pode introduzir esse valor no espaço em branco. Se selecionar a amostragem por conglomerados, introduza o número de agregados familiares que gostaria de selecionar em cada conglomerado. Este número deve ser determinado através de cálculos de tamanho da amostra efetuados, de forma específica, para o seu estudo e a sua população. Neste exemplo, selecionaremos a amostragem por conglomerados, uma vez que queremos demonstrar como o número de agregados familiares pode ser selecionado ao nível do conglomerado. Utilizaremos 5 como o número de agregados familiares que pretendemos selecionar por conglomerado. Agora que o método de amostragem está definido, podemos prosseguir com o preenchimento dos campos, onde pode introduzir as perguntas do seu inquérito inicial. Para adicionar perguntas de estudo, selecione o sinal de mais ao lado de campos. Em nome do campo, pode introduzir a pergunta de estudo. Sugerimos também que numere as perguntas manualmente nesta fase, uma vez que o GPS Sample não as numera automaticamente neste momento. Em tipo de campo, verá a variedade de campos que pode recolher. Vamos ver exemplos de cada uma destas opções: texto, número, data, caixa de seleção e lista suspensa. Para a nossa primeira questão, usaremos nome do enumerador. Para o nosso tipo de campo, selecionaremos caixa de seleção. Depois, clicaremos em adicionar outro e escreveremos o nome do primeiro enumerador. Depois, selecionaremos guardar. Repita este processo para cada enumerador adicional. Estas informações não são informações de identificação pessoal e não as tornaremos um campo obrigatório, pelo que pode deixar as caixas desmarcadas. Quando terminar, selecione guardar mais uma vez. Agora, pode selecionar a seta à direita de campos para ocultar ou revelar as suas perguntas. Para adicionar outra questão, basta premir novamente o sinal mais. Para a questão 2, vamos digitar 2, data. Este tipo de campo será uma data e queremos o dia, mas não a hora específica da recolha de dados. Pelo que basta selecionar a caixa de seleção, data. Em seguida, prima guardar. Para a pergunta 3, introduzimos 3. A estrutura contém agregados familiares e selecionamos lista suspensa para o tipo de campo. Tal como a adição dos enumeradores, para a pergunta 1, adicionamos opções de resposta para a lista suspensa. Estas opções serão sim e não
e, em seguida, tornaremos este campo obrigatório clicando na caixa de seleção Necessário. Em seguida, seleciona Guardar. Na nossa quarta questão, selecionaremos um tipo de campo, texto. A pergunta aqui é: 4. Nome do chefe de família. Uma vez que se trata de informações de identificação pessoal, selecionaremos essa caixa de seleção e, em seguida, primiremos Guardar. O último tipo de pergunta que precisamos de demonstrar é o tipo de campo Número. Para a pergunta 5, introduziremos 5. Número total de residentes no agregado familiar. Uma vez que não podemos ter um decimal para o número de residentes, selecionaremos a caixa para apenas números inteiros. Em seguida, prima Guardar. Isto demonstra os 5 tipos de campos disponíveis no GPS Sample. Uma característica adicional de interesse ao criar um estudo é a capacidade de criar blocos de campo. Um bloco de campo é um conjunto de perguntas que são repetidas dependendo da resposta dada. Para demonstrar isso, vamos criar a questão 6. 6. Número total de crianças com menos de 24 meses. Para esta questão, queremos um campo Número, então selecionaremos Iniciar bloqueio de campo e apenas números inteiros. Depois, selecionamos Seguinte, na parte inferior. Isto permitir-nos já criar as questões para o bloco de campo. A nossa primeira pergunta de bloco de campo é: 6A. Nome da criança. Será do tipo de campo texto e é considerada informação de identificação pessoal. Em seguida, podemos salvar e adicionar outro campo ou podemos terminar esta secção de bloco de campo aqui. No nosso exemplo, selecionaremos Salvar e terminar o bloco para fechar esta questão. Se a resposta à pergunta 6 for 2, então a pergunta 6A será feita 2 vezes para o agregado familiar em questão. A próxima parte da configuração do estudo é estabelecer regras e filtros da amostragem. Estas regras são utilizadas para determinar a elegibilidade de um agregado familiar para inclusão no método da amostragem. Os filtros podem combinar várias regras utilizando a lógica que o utilizador atribui. Vamos demonstrá-los agora. Em primeiro lugar, vamos adicionar uma regra clicando no botão Mais junto a Regras. Para este exemplo, vamos criar 2 regras para demonstrar como podem ser combinadas. Começa por dar um nome à sua regra. A nossa primeira regra será: a estrutura é um agregado familiar. E, para criar esta regra, vamos clicar na lista suspensa, campo, e selecionar 3. A estrutura contém agregados familiares? Nas regras pode utilizar diferentes operadores, incluindo igual, não igual, menor que, maior que, menor que ou igual, maior que ou igual, ou contém. Neste caso, para operador, selecionaremos igual e, para valor, selecionaremos sim. Em seguida, prima Guardar. A nossa segunda regra será: pelo menos uma criança maior que 24 meses. Pelo que selecionaremos 6, número total de crianças com menos de 24 meses. Em campo, maior que ou igual, como operador, e introduziremos o valor como 1. Agora, quando primirmos Guardar,
podemos ver as nossas duas regras. O passo seguinte é criar o filtro que combina estas regras utilizando os operadores lógicos e, ou não. É importante notar aqui que, mesmo que só tenha uma regra, ainda precisa de criar um filtro. Comece por clicar no sinal de mais ao lado de filtros. Aqui pode começar por introduzir o nome do filtro. Vamos utilizar agregado familiar com criança com menos de 24 meses. Depois, basta clicar em adicionar condição, selecionar cada uma das regras criadas, bem como o operador lógico pretendido, que neste caso é i. Depois, prima guardar, reveja o seu filtro e prima guardar mais uma vez. Já criou campos, regras e filtros para completar o seu estudo. Agora, deve premir guardar mais uma vez para garantir que todas as atualizações são guardadas. Agora está novamente na página de configuração principal, pelo que deve selecionar guardar mais uma vez para guardar a configuração completa. É melhor guardar a configuração completa com frequência para evitar perder quaisquer alterações.